Tudo bem com vocês? Mais uma live, quarta-feira, 12h12, estamos aqui para falar de um tema que você escolheu, você pediu, sobre adoção, as dinâmicas que estão por trás da adoção, das pessoas que foram adotadas, as dinâmicas das pessoas que buscam a adoção, quais são, né, o que leva a pessoa a querer adotar, né, quais são esses movimentos, o que pode, né, o que pode ser feito para que essa adoção ela seja de uma forma respeitosa, para que ela possa, né, ocorrer de uma forma assim, com ordem, porque a gente precisa respeitar os sistemas familiares. Se você vai perceber aqui que algumas coisas que eu vou dizer tem muito a ver com pessoas também que não são adotadas, que também acontecem com as pessoas que cresceram em lares onde elas estiveram aí, que elas não cresceram com a família, com o seu sistema, com os pais biológicos, né? Então vou esperar aqui o Instagram notificar que nós estamos ao vivo. Olá, Rê, tudo bem com você? Dani, vamos esperar. Tem algumas pessoas que mandaram, né, enviaram algumas perguntas para mim que eu achei muito interessante. Além daquilo que a gente vê, né, na psicologia, nos estudos sistêmicos, eu também vou trazer aqui algumas experiências de situações de pessoas que eu atendi, que eu também consigo perceber, né, quando a adoção ela tem aí um fundo que nem sempre é muito respeitoso, e a gente vai falar assim sempre com um movimento assim sem julgamento, para que de alguma maneira a gente possa, né, a gente precisa trabalhar esse movimento, né, que o não julgar a gente faz de uma maneira que a gente nem abre a boca, mas da maneira como a gente olha a gente parece que já julga. Mas assim, vou deixar claro para vocês que esse papo que a gente vai conversar aqui, esse conversas terapêuticas, ele vai falar sobre o que eu observei, as minhas práticas dos meus atendimentos, também dos estudos da psicologia, mas deixando claro que eu não tenho muito conhecimento a fundo da adoção, do processo de adoção, das políticas públicas, de como, porque senão às vezes alguém vem assistir esse vídeo, né, na intenção, já estou passando por um processo, mas pelo que ela está falando não está condizente com o processo da assistente social, da psicóloga, do processo que eu estou fazendo. Então aqui vai ser um bate-papo da minha experiência e nem não vou falar dessa parte burocrática, apesar de muitas pessoas que eu já atendi, que já passaram pelo processo, muitas mulheres acabaram engravidando, tem até uma amiga que estava no processo de adoção, e aí ela engravidou e deixou o processo. Algumas pessoas que eu atendi que depois não voltaram para contar para mim, então sempre tem as histórias, tem as pessoas que eu atendi e atendo ainda. Então, assim, vamos deixar sempre bem claro para que, às vezes, eu não crie aqui uma expectativa. Mas vamos lá. E aí você, como eu comecei a falando desse vídeo, o quanto que tem do objetivo e da intenção da mulher quando ela vai engravidar e da mulher, do homem que vai para o processo de adoção. Você vai perceber que, assim, cria-se, vamos dizer, uma expectativa naquela criança que vai vir. E muitos, né, não sei se vocês já ouviram, que assim, a gente, na adoção, quando você vai adotar, a gente não adota filho, a gente adota uma criança. E quando essa mulher, que ela está no processo de adoção, ela vai nessa intenção de adotar uma criança para colocar no lugar de filho, aí já começa, a desordem ela está instalada no sistema. Porque é muito complicado você já ir na intenção de adotar um filho. É claro que às vezes é a narrativa da pessoa, ela não tem essa intenção, mas a gente precisa até avaliar como foi a intenção dessa mulher. Então, se você foi a mulher que adotou, se você é a criança que foi adotada, tem essa questão da intenção e até da mãe. Então, quando a mãe ela coloca uma expectativa naquele filho, aí é o sonho da vida dela, a razão do viver, o que acontece? Tem aí uma não permissão emocionalmente para essa criança viver a vida dela. Porque se essa criança ela veio para um sistema, e se essa mãe colocou, né, essa criança no mundo com uma intenção de realizar sonhos, que tem aí uma expectativa, o que acontece? Acontece daquela criança, daquele adulto, quando cresce, ele não pode ficar longe. Porque se ele for para longe do pai, da mãe, desse homem, dessa mulher, o que vai acontecer
com a vida dessa pessoa, ela vai ficar sem função. Então, muito o que acontece, as adoções elas não são muito respeitosas, a maioria, às vezes, das crianças ficam rebeldes, porque tem esse movimento, eu estou incluindo, tem uma intenção, e nem sempre essa intenção, ela é falada, a gente não fala, ninguém, às vezes a pessoa está ali no processo de adoção, ela não fala qual é realmente a intenção, porque quando a pessoa vai adotar no sentido, nossa, eu vou ir no espaço, eu vou adotar uma criança para dar uma vida boa para ela, para oferecer às vezes uma possibilidade que eu tive que provavelmente aonde ela estiver ela não vai conseguir, então eu vou nessa intenção, se eu tenho esse objetivo de eu vou adotar uma criança para oferecer algo bom, algo que provavelmente ela não vai ter, ou vou dar um carinho, porque assim, eu tenho um amor tão grande que não cabe dentro do meu peito, eu tenho aqui, eu posso oferecer, eu sou uma pessoa saudável emocionalmente e eu vou oferecer isso para essa criança, isso tem aí uma tendência muito amorosa e muito respeitosa com a criança que vai chegar. E aí, quando é esse adulto saudável que vem adotando essa criança nesse sentido, com esse objetivo de proporcionar, primeiro tem aí, primariamente, né, ela vai proporcionar um bem-estar para essa criança, aí vamos dizer que pode dar certo. Agora, quando a intenção é o contrário, eu vou buscar algo, eu vou buscar o meu sonho, eu vou buscar a razão da minha vida lá naquele orfanato, ou aquela criança que eu tô vendo que as mães, né, a mãe não vai poder criar porque tá lá. Isso acontecia muito, né? A gente escuta muito essas histórias no interior do Nordeste, lá do pessoal do Norte. Ah, tem muitas dificuldades, então vamos criar essa criança. Então, como que foi, né? Então, se você, mulher que está assistindo, você, homem que também está assistindo e vai assistir, qual foi a intenção? Se você tem a intenção de adotar, tem aí já esse movimento, dessa expectativa? E aí, falando da criança que foi adotada, se é você que foi adotada, tem aí uma expectativa. Se os seus pais eles tiveram esse movimento, eles esperam muito de você, logo você não pode ir muito longe. Então eu percebo pessoas muito confusas, sem perceberem para onde vão, qual é o caminho, porque se ela foi o sonho da mãe, ela não pode ir muito longe, ela tem que ficar ali perto. E aí tem até, eu acho que até vou aproveitar esse momento para falar sobre a dívida, né? Teve uma pessoa que deixou aqui uma pergunta. Como se ela se sentisse em dívida, que é o que acontece muito, é uma dívida de gratidão. Porque se é dívida é uma coisa, gratidão é outra, mas a pessoa ela fica com esse sentimento, que também é o que acontece com o filho biológico. Não só os filhos adotivos têm esse peso, mas os biológicos também. Então, quando a pessoa ela fica emaranhada, parece que não consegue seguir a própria vida, porque como se ela tem ali, já traçaram o perfil da vida dela e ela precisa ficar. Então aí a gente fala, né, sobre uma não permissão, parece que a pessoa não pode ir muito longe, porque se ela for viver a vida dela, se ela tiver alguns sonhos, ela vai ter que recuar, ela vai ter que voltar, porque ela precisa realizar os sonhos dessas pessoas que, né, ali naquele momento, falando das pessoas adotivas, é como se elas se sentissem, então, como ela fez por mim, agora eu tenho que ficar. E aí ela fala, como se libertar disso? Que é uma postura de vida, é compreender que foi feito, sim, por amor, tinha uma expectativa ou não, a gente não sabe, porque como eu falei, sempre tem um objetivo, uma intenção que fica camuflada. Nem sempre as pessoas falam. Então, aí o que acontece? É um movimento de você, é muito importante fazer uma terapia, porque a maioria das crianças, desde novinhas que foram adotadas, o que acontece? Elas sempre sabem do que está acontecendo, elas precisam saber, até porque o cheiro da mãe é diferente do cheiro da mulher que está criando elas, se forem os pequenos, porque já atendi uma mocinha, ela veio para a clínica muito cedo, acho que ela tinha 5, 6 anos de idade, e sempre com alguma queixa, que a queixa nem sempre é a verdadeira, mas que ali na terapia ela começa a falar, através do brincar, ela vai falando que a família não é. Ela tá como se ela estivesse buscando as histórias. E aí se a gente assiste esses filmes que falam, né, que a criança depois descobre, né, o adulto descobre depois de adulto, que é adotado,
Na verdade, ele sempre soube que tinha alguma coisa errada, sempre tinha uma tia, uma vizinha que ia falar. Então é muito respeitoso que os pais, desde novos ali, eles já criem ali uma narrativa para trazer esse contexto para a criança, até porque os pais, eles precisam ter uma postura, até para que essa adoção dê certo, de respeito para aqueles pais, para aquela mãe que abriu mão do próprio filho para que pudesse ser criado por uma outra família. Então, quando isso acontece, que aí vou até já engatar essa outra pergunta que foi feita, até não foi nenhuma pergunta, mas ela trouxe, ela falou, eu tenho uma questão, eu gostaria muito de assistir a live, então eu vou responder a sua pergunta, que eu sei que você falou que você estava no trabalho. Que ela conta aqui, né, que ela teve uma questão que o marido traiu e ela decidiu assumir o filho, porque nessa traição nasceu uma criança. E hoje o que acontece? Esse menino tem uma relação conturbada com ela. Aqui ela não fala, né, mas eu acredito que ele saiba que ela que na verdade, né, ela não adotou, mas ela acabou criando, porque esse filho teve uma pequena convivência com a mãe. E aí é o momento aqui de eu perguntar para você que vai assistir aí depois no gravado. Você consegue respeitar essa mulher que abriu mão do próprio filho para que hoje você pudesse criar? E aí eu não sei da sua história, você teve uma dificuldade para engravidar, você tem os seus filhos biológicos, porque o que acontece? Se você com o seu marido estava casado e aí você não podia ter filhos, qual que é o movimento? Às vezes por amor, né? Por amor, eu vou contar aqui assim, sem julgamento para vocês, vamos tirar os óculos do julgamento. Às vezes esse homem, por amor, ele acaba buscando o filho para trazer para você. Então, às vezes ele teve ali um envolvimento com uma pessoa que ele sabia que ele ia se vincular e que ele não ia ter nada ali muito sério, e é onde ele tem aquele movimento, aquele relacionamento, onde nasce uma criança e ele traz esse filho para que você pudesse cuidá-lo. E aí hoje não tem aí um bom relacionamento. O que acontece? Pode ser que de uma maneira que você não percebe, mas que você julga essa traição, você não consegue, né? Eu acho que é assim, não sei como que é para você. Observar esse movimento, às vezes até de amor que o seu marido teve de ir fazer esse filho e trazer para você. Às vezes pode ter esse contexto, né? Então eu tô aqui viajando porque eu não sei da história. Mas se existe aí essa situação, né? Então ela tá aí. Agora, como que é para você respeitar essa origem, respeitar essa criança, no sentido de que ela foi de um outro sistema, mas que foi direcionada a você? Então, se você consegue olhar para tudo isso sem julgamento e respeitar as vias de fato de como essa criança chegou para você, essa relação ela pode dar certo. Porque às vezes esse filho, da maneira como ele te trata, a maneira como ele tem esse sentimento que não é muito saudável por você, às vezes ele está falando nas entrelinhas. Respeite e aceite o que a minha mãe fez para você. Porque pode ser que tenha aí uma grandeza que você ainda não acessa. Lógico, nós somos seres humanos, a gente tem um olhar, como eu iniciei a live falando sobre julgamento, a gente vai julgar. Igual a maioria, a maior parte das histórias que eu já ouvi, que a gente conhece, são mulheres que não têm condições, às vezes tem ali uma dependência química ou até uma questão financeira, N situações que a gente não faz, a gente não vai julgar aqui. Mas o que acontece? Às vezes essa criança ela chega de uma situação de uma vulnerabilidade extrema. E essa mãe, esse pai, essa família que essa criança chegou, esse novo sistema, pode julgar a fonte. E todas as vezes que tem esse julgamento, não tem um respeito, acontece da criança se revoltar contra esses pais. Então, essa rebeldia é assim, é como ele estivesse falando, olha, você não está conseguindo respeitar, você não respeita a minha mãe, eu não te respeito. Então, é uma maneira que é a forma como ele está comunicando a você. Então, é importante, né? Vem fazer uma sessão comigo para que eu possa auxiliar você. Porque quando você fala, né, que ele está com essa relação, né, conturbada, não te respeita, às vezes é isso que ele está querendo te dizer,
que você não está respeitando a fonte. Olha aqui, olá Jô, tudo bem? Quanto tempo? O meu chegou faz 6 meses e todo o meu processo de terapia com você está sendo fundamental. Que maravilha, Jô! Acredito que você está aí recebendo essa criança com muito respeito, respeitando a fonte. Isso é o mais importante, né? E quando eu falo sobre a intenção, se a gente tem essa intenção na adoção de que eu vou proporcionar para a criança algo bom, algo saudável e não nesse movimento de primeiro querer ser servida. Então, no processo de adoção é muito isso. Então, primeiro eu vou servir, eu vou contribuir para que depois eu sinta esse movimento voltando, porque vai ser genuíno, vai ser verdadeiro. Então, eu não vou na intenção de colocar um filho para preencher um espaço, para preencher uma carência, porque todas as vezes que acontece isso, as situações elas vão para o extremo. E isso tanto nas famílias, né, com as crianças adotivas, como em lares de pais biológicos. Se tem essa intenção, se já tem aí estabelecido um destino para essa criança antes mesmo dessa criança chegar, ela não tem uma permissão para viver a própria vida, ela está refém emocionalmente. E é o que mais acontece. Então, vamos dizer que tem aí nuances diferentes, mas assim é muito sutil, porque vai muito de como esses pais vão educar, como eles vão criar e até a intenção que sempre às vezes é velada, não é falada. Eu até fiz uns tópicos aqui para eu não me esquecer. Então a intenção, né? Ó, aqui a Bárbara falando que é verdade. Então a intenção primeiro, a questão de falar a verdade também é muito importante. Então desde pequeno tem que ter uma história, existem muitos livros, tem a literatura que vai trazendo esse movimento, esse contexto para a criança, para ela compreender que ela tem aí os pais biológicos e que ela tem aí os pais do coração. Cada um vai usar a nomenclatura que mais se adequa com aquilo que faz parte da vivência de vocês, do dia a dia, porque isso precisa ser muito natural, não pode ser um climão, porque existem pessoas que eu atendo, adulta, que foi a que fez a pergunta, que não é falado sobre isso, ela descobriu, porque a verdade, ela não gosta de ficar escondida. E ela vai vir à tona. A menina vai e faz uma limpeza no guarda-roupa dos pais e acaba achando uma pasta com os documentos, com os nomes antigos. Nossa, e essa carta? Então sempre vai vir à tona, sempre vai ter alguém que deixa escapar. Porque a verdade é igual você segurar uma bola. Você está segurando uma bola embaixo da água, a sua mão uma hora vai cansar e ela vai vir à tona, ela vai pular. Nossa, então vem alguém pergunta, vai ter aí uma parente que tem aí a língua grande, vai falar. E às vezes, como eu falei, né, essas crianças elas sabem que elas têm um sistema diferente, né? Então, Jô, olho para você com muito respeito. E eu acredito que você também está nesse movimento muito respeitoso com essa criança, que vai chegar um momento que vai ser falado sobre isso, porque é importante, porque a criança ela precisa saber a origem dela. Quando ela não sabe a origem, ela também vai buscar. É igual aquele filme que você já assistiu, e eu acredito que eu já indiquei para algumas pessoas, que é o Lion, né? Onde aquele menino ele fica buscando a fonte, ele precisa voltar, ele precisa entender. Nem sempre, às vezes, você vai ter a mesma possibilidade e oportunidade, você que está me assistindo, né? Que foi adotado, que hoje já é adulto, que não tem mais condições de buscar. Mas tem como a gente acessar a nossa fonte dentro da gente. Quando a gente tem esse respeito, quando a gente não julga, aí as coisas podem acontecer de uma maneira mais leve, porque quando, de alguma forma, o adulto julga todo esse processo ou julga os pais que não ficaram com essa criança, né? Eles vão ter dificuldades também na vida, eles podem até ter os próprios filhos, mas eles não vão conseguir oferecer um amor verdadeiro, genuíno, porque é como se ele não teve. Então, como que eu vou oferecer algo? Então, fica esse trauma, né, nessa questão de ter ou não filho, ou às vezes ele sente que fica naquela. Então, se tem um adotivo na família, nem sempre aquele foi o primeiro. Sempre teve alguém que foi cuidado por um vizinho, que fez muito. Então parece que a gente busca equilibrar e a gente tem que ter essa consciência. Então se hoje você busca pela adoção, vai entender essa sua vontade. Essa vontade é a vontade de ter filhos? Já fico alerta. Eu não vou ter filhos, eu vou adotar uma criança e eu vou contribuir para a educação.
A gente fala de filhos, mas nem sempre a gente pode colocá-los nesse lugar de filhos, porque aí é onde o movimento ele acaba tendo aí um ruído, uma situação que fica desgastante para aquela outra criança, porque ela vai precisar abrir mão do sistema dela, porque quando ele crescer, que ele for entendendo, se ele é criado toda nessa base respeitosa da verdade, dessa história, aí ele vai precisar, futuramente, quando ele crescer, ele precisa se despedir desses pais que deram a vida, agradecer a oportunidade de terem nascido, para poderem olhar para a própria vida, porque senão eles ficam confusos, eles não sabem se eles seguem um caminho, que é o sistema deles, ou se eles seguem um novo sistema. Por isso que é muito importante, é claro que a terapia ela é importante para todo mundo, mas nesses casos ela precisa se iniciar já desde pequeno, para que essa criança vá compreendendo as diferenças, porque a mente, a gente é mais condicionado pela nossa mente do que pelas ações e pelo aquilo que a gente enxerga, né? Daquilo que é os nossos exemplos. A gente tem aí a nossa fonte vibrando, né? A gente tem um campo de informação trazendo um sistema diferente daquele que é me apresentado hoje. Então é bem delicado e precisa sim ser respeitado. E quando os pais têm essa consciência, é onde eles vão para esse movimento do respeito, da ordem, do equilíbrio, como eu falei, da compensação. Às vezes na família tem algumas adoções ou algum primo foi criado pela tia, da cunhada, sabe aquelas coisas que ficam no sistema? Isso acontece e às vezes também isso não é falado. A criança ela não tem esse acesso, então é muito importante, mesmo que as adoções elas fiquem no próprio sistema, elas precisam também serem verbalizadas. Aquela criança faz parte, é a história dela, ela precisa saber, ela precisa compreender o que tem por trás de toda a dinâmica, como ela chegou naquela família, porque assim é o início, né? É Gênesis, a origem, como se deu esse movimento, como que essa criança chega nesse sistema. E qual é a intenção? Isso é muito importante. Eu acho que de tudo, né? Como o nosso tema aqui é adoção, eu até esqueci de colocar aqui a temática para o pessoal que chega e que entra, né? Para escutar a gente. Então, assim, como que é esse movimento? Se não tem essa intenção sadia, né? Saudável por trás, se tem algo velado que é mais para preencher, né, o sonho, o vazio, a razão de vida daqueles pais, é onde a desordem ela começa a se instalar no sistema familiar. Então, isso é muito importante, precisa ser visto, precisa ser respeitado. Então, olha só, eu acho que eu já falei inúmeras vezes essa palavra, respeito e não julgamento. Porque quando a gente consegue olhar para essa história, para essa situação, para essa criança que chega para você, para esse lar que hoje você está inserido, com esse olhar de gratidão, sem dívida, porque senão a gente vai ficar buscando o que? Compensar. Ah, então se na família do fulano teve, da minha tia, na minha vai ter, então parece que fica uma constante, sempre vai ter que ter uma adoção, porque parece que aquele sistema fica em dívida. Então perceba, essa intenção tem uma dívida, eu quero fazer diferente, o que eu quero aí para mim? Então percebam se tem essa dívida, né? Deixa eu ver aqui. Tem perguntas, vocês que estão aqui, fiquem à vontade. É algo que é muito importante, né, que seja, né, que eu tenha falado esses tópicos, porque às vezes eu acabo me estendendo aqui, mas eu comecei aqui a pensar, né, no que eu ia trazer para vocês e essa questão da intenção, que é da mesma forma com os nossos pais. Como que foi quando a gente nasceu? Será que eles também, quando a gente, né, veio para a vida, qual foi ali aquela intenção? Foi para preencher um vazio? Foi de alguma forma a mãe estava carente ou ela tinha aquele movimento de ela só queria ser mãe e aí acabou casando e encontrando essa pessoa para se relacionar? Então esse movimento, eu acredito que é muito a chave da maioria dos nossos problemas e das nossas dificuldades da gente ir para a vida, porque ali começa uma dependência emocional. Um movimento onde a gente tem uma dificuldade de ir para a vida se a gente não tiver ali naqueles núcleos que fez com que a gente até hoje se mantesse. Então, se minha mãe fez isso por mim, olha, minha mãe sofreu, agora eu preciso devolver a vida para minha mãe. Agora eu preciso fazer isso em função, os meus pais fizeram isso. E aí a gente tem aí
uma ideia da gratidão, de amor, às vezes até equivocado. No sentido que a gente vai ser grato quando a gente passa a vida para frente, quando a gente vai fazer movimentos para seguir aquilo que a gente tem vontade, os nossos sonhos, os nossos desejos em relações a nós. Então, quando esses sonhos, às vezes, eles envolvem outras pessoas, a gente precisa compreender se essas pessoas estão de acordo com aquilo que a gente quer viver, porque senão também, levando para as relações, para as dinâmicas de relações amorosas, a gente acaba envolvendo o outro com as nossas questões, as nossas dores. Então, é muito importante que a gente compreenda, né, quais são os momentos, quais são as intenções que estão levando a gente a vivenciar esses momentos, essas situações, para que a gente não, né, acabe aí, vivendo algo sem ter consciência e trazendo o outro com a gente também num movimento só com as nossas percepções e as nossas intenções. A Bárbara colocou: qual a melhor forma de lidar com o sentimento de afastamento da família, mesmo sendo saudável? É o que eu acabei de falar, é um movimento onde a gente vai passar a vida adiante. Quando a gente consegue fazer... Porque por qual motivo será que a gente fica nesse pensamento de se afastar é ruim? De onde será que vem? Aí eu faço uma pergunta para você. Se tem aí esse julgamento, se tem esse pensamento, de quem é essa fala? Se afastar dos pais ou ir viver a nossa vida é algo ruim. De quem será que você ouviu isso? Da onde que veio essa sensação e esse sentimento que se eu faço um movimento de cuidar de mim, de viver a minha vida, isso é negativo? Porque logo, quando você me faz essa pergunta, a gente sente aí, é como se tem aí uma dependência emocional, como se eu me afasto do outro, como que eu vou ficar? Porque eu também tenho essa dificuldade aonde, pensa aí, se eu vou me afastar, será que eu tô sendo ruim? Então é melhor que eu fique para eu me sentir menos culpado, porque aí vem um sentimento de culpa. Então, assim, a gente precisa começar a desconstruir o que muitas vezes a sociedade, que as pessoas falaram, algo que chegou isso até você, porque quando a gente desconstrói, a gente vai percebendo que muitas das nossas ideias não são nossas, foram compradas. Sabe aquele pensamento, aquela voz interna, né, que fica aqui, né? Ah, mas você tá fazendo isso, como você é má, agora você vai cuidar da sua vida. Então, assim, não é que você vai cuidar da sua vida porque você é má. Né? Então, a gente precisa aprender a silenciar, porque essa voz nem sempre e nunca é nossa. É das nossas criações, da culpa que a gente tem, no sentido de achar que agora a gente tem que devolver. Então, como que a gente vai fazer um movimento de devolver a vida que a gente recebeu? Ou, no caso, né, quando a gente fala que essa moça perguntou que ela foi adotada, como que ela vai devolver tudo aquilo que foi feito? Não tem como. A gente não devolve a vida. É algo muito arrogante. É como se a gente tivesse que ficar muito grande no nosso sistema. Então parece que assim, eu não tenho como devolver. Imagina as cachoeiras, né? Então imagina uma cachoeira que abastece um rio. O rio, ele não consegue abastecer a cachoeira. É sempre um movimento de receber. Então é uma dificuldade que a gente tem de receber. Então, Bárbara, perceba que assim, você recebeu e que agora você vai passar à frente. Você vai passar adiante. E aí quando a gente quer devolver a vida, aquilo que fizeram, as ajudas que a gente recebeu, é como se a gente estivesse entrando num movimento de arrogância. Olha, não quero mais não, chega porque eu não quero ficar em dívida. Sabe quando... Vou dar até um exemplo. Olha, eu não quero que fulano venha me pedir um favor, porque aí eu vou ter que fazer, depois ele vai ficar em dívida comigo, ou vice-versa. Ah, eu não quero pedir, porque aí eu não vou ficar em dívida com a pessoa. Então, parece que assim, a pessoa não quer se vincular. E não tem como, a gente já nasce de vínculos, né? Então, a gente precisa aprender. Quem dá muito tem uma dificuldade de receber. Então, quando você me fala essas questões, assim, aprenda a receber. Você recebeu. Então, essa moça também da família adotiva recebeu, aprenda, olha que bom, você foi criada num lar saudável, então receba tudo isso e agora vai passar adiante, porque se a gente for ficar querendo pagar as ajudas, o amor que as pessoas nos dão, a gente vai ficar sempre, né, numa dívida eterna e parece que a gente não pode seguir, porque eu tenho que ficar devolvendo aquilo que me deram. Como que eu devolvo o amor?
né? Então fica algo muito, não é genuíno, não é verdadeiro, fica pesado, aí onde as relações ficam pesadas, aí onde as pessoas acabam arrumando problemas para poder ficar, para poder justificar que não podem viver a própria vida, porque aí vão dar um jeito de perder dinheiro, vão dar um jeito de atrapalharem ali a profissão, a carreira, porque aí elas ficam ali. Ah, então porque você fez isso por mim, agora eu fico. Eu não tenho ali um movimento de liberdade, eu não tenho permissão para viver. Então eu vejo muitas pessoas com disposição, capacidade para viverem a própria vida, mas sem permissão. Porque parece que elas estão ali amarradas, elas não podem seguir, porque tem muita culpa, elas têm dívidas, elas têm, e tudo emocionalmente. Então não é a permissão, porque o pai e a mãe não chegam e falam assim, olha, você não pode ir embora. É lógico que existem, né? Já atendi muitas pessoas onde os pais falavam para elas, olha, você não pode ir embora. Nossa, mas você vai me deixar aqui? Tem mães que manipulam assim na cara, né? Na cara. Agora, tem outras que é tudo muito velado, elas adoecem, elas perdem dinheiro, ou elas vão fazendo outros movimentos que cada um sabe a família que está, o sistema que está, então vocês vão identificando. Então é importante que você tenha esse olhar, não, então eu reconheço, por isso que é a importância de fazer a terapia, os processos terapêuticos, porque você vai entendendo. Quantas pessoas falam, nossa, mas eu já estudei demais, eu já fiz demais, eu trabalho demais e eu não saio do lugar? Eu não saio do lugar por quê? Porque tem aí uma dificuldade, tem algo não permitindo você avançar. Uma moça, antes de eu entrar na live, respondia aqui a pergunta da caixinha. O que está acontecendo? O que pode estar acontecendo? Porque os movimentos acabaram aqui se desalinhando, estava tudo muito bom. Parece que é sempre assim, sempre tem uma história triste, sempre algo acontece quando tudo acontece. Então, tem sempre situações acontecendo e às vezes é a gente mesmo se sabotando, serrando o próprio galho para cair e aí se justificar que agora não pode levantar porque adoeceu e quebrou a perna e aí não pode seguir e aí tem que continuar. Então, o que será que tem aí? E aí a gente volta para a origem. Nem sempre a gente vai saber qual é a origem que fez com que a gente estivesse nesse lugar. Então, se os pais tiveram planos para a gente antes da gente nascer, ou se esses pais adotivos eles tiveram aí planos, traçaram uma vida para essa criança antes mesmo dela chegar, é muito pesado. Então imagina um bebê recém-nascido com uma mochila de expectativas e às vezes até de frustrações e filhos não nascidos nas costas dessa pequena criança que está chegando nesse sistema. É muito pesado. Então, por isso que é importante a gente aprender a se desidentificar dessas dores. Na terapia a gente acessa essas dores, a gente consegue ir a fundo, até quando a pessoa se permite, porque tudo vai também do vínculo, quando a gente tem o vínculo com a nossa psicóloga, com a terapeuta, com quem quer que seja que está desenvolvendo o seu processo. Quando a gente não tem vínculo, a gente não tem confiança, logo a gente se engana, se ilude com os nossos processos. Então é muito importante sempre a gente conhecer quais são os pesos, quais são as histórias que eu estou carregando, ou por quais motivos eu me sinto tanto culpado e em dívida que eu não posso seguir, como se eu não pudesse viver a minha própria vida. E aí quando existem as crianças adotadas que vêm para um sistema onde esses pais já tentaram muito ter filhos, já tiveram abortos, tem aí um peso também, que é como se essa criança ela tem que ficar ali para suprir todas essas que não nasceram. Então é realmente muito pesado. Isso a gente vai conversando na terapia, a pessoa ela vai entendendo o que está acontecendo, ela vai compreendendo o movimento que está acontecendo ali com ela e é onde ela vai pegando, sabe, essa não permissão, como se ela estivesse ali cheia de amarras e ela com a consciência, ela vai ali com a tesoura dela, ela vai cortando essas linhas, né, todas essas amarras que estão, então eu acho que por isso que estão impedindo essa pessoa de avançar. Só que é sempre, não tem uma receita, é um caminho que dói, é um movimento que precisa ser trilhado, às vezes a gente precisa renunciar por algumas escolhas que a gente vai fazendo, porque a vida é feita de escolhas, a gente não consegue ter tudo. Então quando eu vou me desvencilhando, então tenho uma dívida que, tô sentindo que eu não estou me sentindo, me permitindo a viver, então eu vou cortando porque a vida é tão curta, né? E aí se a gente deixa passar as oportunidades, o que acontece? A gente vai ficando no lugar, a gente vai ficar estagnado.
Então, eu espero que eu tenha respondido, né, a pergunta de vocês. É uma live muito objetiva, até porque não tem por que a gente ficar se estendendo, mas se vocês tiverem perguntas, estou aqui para responder. Vou até dar uma olhada aqui nas minhas anotações. Eu acredito que estava aí devendo essa live para algumas pessoas, até que escolheram, né, na enquete, algumas pessoas que eu estou atendendo. Também tem uma questão, né, quando as pessoas estão na fila da adoção e elas ainda estão em dúvida, ou até quando, olá, eu nunca lembro essa moça que coloca aqui, Espaço Mania das Unhas. Como que é seu nome mesmo? Pode falar aí para mim falar com você. Se você tiver pergunta, fica à vontade. Então, quando a pessoa está na fila da adoção e ela demora muito, ou essa adoção não vem, ou ela está em dúvida, muito provavelmente que você está cuidando de outras pessoas. Então, você ainda não está liberada para ter ali o seu movimento de incluir essa criança que vai chegar para você, até porque tem dúvida, né? Então, se você está num movimento buscando algo e esse algo não acontece, tem alguma coisa aí e a gente precisa investigar. E aí, quando a gente investiga, quando a gente vai olhar, né, abaixo da superfície, o que tem aí, que às vezes você não está vendo, né, descortinando o seu inconsciente, é onde você vai acessar. Se tem aí essa permissão, se você está cuidando de outras pessoas, ou se ainda você tem dúvida. Então, é importante que a gente possa fazer esse movimento de olhar para tudo isso, até para você e para o processo, né, de adoção, com essa liberação. Até porque quem está no processo, né, de adoção, os pais, eles precisam passar por um processo de terapia, até para se entenderem, perceberem se ainda tem dúvida, como que vai ser toda essa situação. Então, é muito importante, né? E eu quero convidar vocês para fazerem um exercício comigo. Então, mesmo que você não foi adotado, você pode fazer e veja como que você vai se sentir quando falarmos da família de origem. Vamos lá? Vou pedir para vocês fecharem os olhos. Se vocês estiverem com as pernas cruzadas, descruze as pernas, né? Fechem os olhos. Apenas respire, apenas acesse o seu corpo. Perceba o que vai chegando, quais são as sensações. Vai relaxando, vai trazendo a atenção para aqui e agora, deixando o que é de fora lá fora. Vai respirando profundamente. Vai sentindo o seu corpo, perceba se tem um lado que pesa mais. Vá sentindo, vá percebendo qual é o lado que pesa mais, o seu lado direito ou o seu lado esquerdo. Perceba se tem uma sensação, qual é o lado do seu corpo que você sente que tem um peso. Perceba se são dos dois lados. Apenas observe, é para você apenas observar agora. Então, relaxa, solta os seus ombros e perceba qual é o lado do seu corpo que você sente que pesa mais, que está mais alto. Respira e relaxe. Apenas relaxe. E você vai perceber, imaginar e visualizar como se tivesse uma mesa, uma grande mesa, do seu lado direito e uma grande mesa do lado esquerdo e uma terceira mesa no fundo. Perceba qual é o movimento que o seu corpo tende a fazer, a buscar o lado direito, a mesa do lado direito, a mesa do lado esquerdo, ou você sente um impulso de ir para a mesa do fundo. Perceba qual é o seu lugar, aonde você se sente pertencente, onde é o seu lugar. Respira. Isso, vá percebendo. Chegou do seu lado que você escolheu, observe, perceba quem está sentado à mesa, quantas pessoas, se você enxerga essas pessoas, se você percebe que tem uma que tem mais conexão com você, perceba se você conhece essa pessoa ou não. E veja se é possível você dizer, eu agradeço você. Eu agradeço você.
Perceba qual é hoje o seu lugar. E agora você pode olhar para outros lugares, veja se você tem vontade de ir para as outras mesas, tem vontade de sentir o que tem lá. Faça o movimento, fique à vontade. Use o tempo que você precisar. Olhe para tudo com muita curiosidade. A mesa do lado direito, esquerdo, a do fundo. Quem escolheu a mesa do fundo, perceba se há um movimento de você se despedir e olhar para frente. Respira, agradeça e veja se você pode olhar para frente, para essas duas mesas da frente. E veja qual é o seu movimento, o que você tem vontade de fazer. Veja qual é a sua escolha, de seguir, de permanecer na mesa da direita ou da esquerda. Veja se você pode agradecê-los e veja se você consegue enxergar um caminho agora à frente. Olha à frente e perceba como é esse caminho. É longo, é curto, é sinuoso. Observe, apenas sinta e observe. E sinta se o seu corpo tem um movimento para seguir esse caminho, ou se tem algo que faz com que você fique por aí. Apenas sinta, vá sentindo, percebendo, respire. Inala, exala, olhando para esse grande caminho que se mostra à frente. Perceba como é dizer e afirmar a frase: exercita o olhar para o que aconteceu sem julgamentos. Exercita o olhar para o que aconteceu sem julgamentos. Respira, perceba se isso é verdadeiro e se você tem movimento para seguir ou se algo faz com que você ainda fique nesse lugar, próximo a essas mesas. Respira, inala, exala. Isso. E vai voltando, tomando consciência de onde você está. Guarde tudo isso que você viu, percebeu e sentiu. E volte para aqui agora, para a realidade. Para esse horário agora, 12h53. Volte. E pode colocar aqui a sua percepção. Ou você pode colocar algum emoji, né? Algum desenho aqui para eu, alguma figura para que eu possa tirar uma mensagem para você. Olha só que interessante. A gente começou falando de olhar para todas as histórias sem julgamento. E aí olha a carta que eu tiro para que vocês olhem para frente e a carta que sai, exercita olhar para o que aconteceu sem julgamentos. Olha só, sempre muito sincrônico, né? Esse campo sistêmico, ele traz essas, vamos dizer, essas sincronicidades, né? Não são coincidências, é algo que foi falado no início e aí a gente fecha o movimento também, olhando para tudo que aconteceu sem julgamentos, que é para que a gente aprenda a não se vincular, porque todo julgamento faz com que a gente se vincule com as histórias, acabe repetindo essas histórias, e quando a gente repete, a gente não vive a nossa vida, a gente está vivendo sempre a história de uma outra pessoa. Então pense nisso, observe, né? E eu vou explicar aqui para vocês que fizeram o exercício. A Bárbara falou que caiu a internet. Bárbara, então depois volta, assista, faça o exercício, mas eu vou tirar uma carta para você também, para você poder refletir. Eu vou explicar. A última mesa, a mesa lá do fundo, é a mesa das pessoas que sim, que tiveram os pais biológicos e que foram adotados, estão em outro sistema. Então, para você que se conectou com a mesa lá do fundo, muito provavelmente tem algum julgamento que faz com que você não se sinta pertencente. Então, você foi direto olhando para a mesa do fundo. Se você ficou do lado direito ou do lado esquerdo e você não é adotado, o que tem aí? Lado direito representa o pai, lado esquerdo representa a mãe. Então tem questões, né? Você precisou olhar para isso, olhar sem julgamento, agradecer para poder seguir sua vida. Né? Então veja aí o que mais faz sentido para você. Se ficou alguma dúvida, pode deixar um comentário aqui nessa live, nesse vídeo, que depois ele vai ficar gravado e eu vou responder a sua questão. Então entenda, se você que foi adotado e fez esse exercício, você se conectou lá no fundo, é um movimento que você se conectou com a fonte, que você foi agradecer. E provavelmente você, não sei se você se sentiu,
de agradecer os pais da frente, que são os seus hoje, os pais adotivos. Então, veja aí, façam o movimento, depois me conte o que você sentiu. Bárbara, eu vou tirar aqui uma mensagem para você. Se você que está aqui na live quiser uma mensagem, coloque aqui e eu tiro para que você possa refletir, né? Então, mesmo não sendo adotados ou fora, né, desse campo, você pode refletir sobre algo. Olha aí, Bárbara, a sua frase, né, a sua mensagem é: agradeço a você por tudo. Né? Que bom, olha só, sempre, né, as sincronicidades. Muito obrigada para você que ficou aqui, para você que mandou as mensagens, que compartilhou um pouco da sua história para que eu pudesse falar aqui. Eu agradeço. Olha, a Jo colocou. Ah, aqui tem, eu não tinha visto, agora tá chegando as mensagens de vocês. A Denise colocou: eu quero, vou respirar, vamos respirar aí. Denise, vamos ver qual é a mensagem que vem para você. A mensagem da Denise é: neste momento, silencie sua mente e ouça apenas a voz do seu coração. A Jo colocou: fiquei muito do lado esquerdo, então agradece, né, a mãe, né, reverencie, olhe sem julgamento, para que hoje a educação, né, dessa criança que chegou para você possa ter aí com muita clareza e com muito respeito. Vamos lá, Jo, respira. Olha só a mensagem que vem. Eu permito que você me veja. Eu permito que você me veja. Então, se conecta aí com essa mãe, com esse sistema, Jo, e fale para ela: eu permito que você me veja. A Bárbara aqui agradecendo, colocou umas figurinhas, que bom. Muito obrigada a vocês que estiveram aqui, que fizeram companhia, e para vocês que vão assistir depois, fez sentido. Envia essa live para que mais pessoas possam estar aqui com a gente nos outros momentos, né? Deixa aí a sua curtida, que é a sua contribuição. Muito obrigada, uma ótima tarde aí de quarta-feira para vocês e um grande abraço, Jo! Muito, muito feliz por vocês, Bárbara, Denise, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.